O Sebrae Minas convida para um bate-papo altamente informativo sobre o nosso agronegócio, no 100% Agro. Sebrae Minas. Impulsionar o empreendedorismo para transformar vidas. O agro é fundamental para Minas Gerais, para o Brasil e para o Sebrae Minas. Tanto que firmamos o compromisso de ajudar a criar um agro diferente. Cada dia melhor, com produtos incríveis que promovam a sua origem. Mais saudáveis, mais acessíveis, com produtores mais felizes, cooperativas e associações mais atuantes e indústrias mais engajadas. Um agro em que o digital e a tecnologia façam parte do real e as relações continuem sendo humanas. Com iniciativas sustentáveis de verdade, cada dia mais responsável em todos os sentidos. O Sebrae Minas é parceiro do agro para que ele esteja sempre na vanguarda, contribuindo com conhecimentos em todas as etapas desta difícil tarefa que é produzir, além de ser um canal para demonstrar para consumidores de todo o mundo onde, como e quem produziu seu alimento. Sebrae Minas, impulsionar o empreendedorismo para transformar vidas. Oferecimento Unipam. Educação que transforma. Que a gente vive uma cadeia de vários segmentos em que quando se tem um problema em um, afeta automaticamente em outro, e isso afeta todo o sistema. O produtor ele deixa de ser um mero plantador e colhedor, mas tem que ser um empresário, uma pessoa que realmente faça uma gestão profissional. Hoje, cada vez mais, a atividade agropecuária ela é complexa, porque envolve tecnologia, envolve inovação, envolve governança, envolve mercado, né? Envolve questão de clima. Então, ela é muito complexa. Então, o produtor ele precisa ser mais do que um plantador, mais do que um semeador. Ele precisa ser um empresário. Nós estamos iniciando a temporada 2026 do podcast 100% Agro. E hoje, para iniciar essa temporada, a gente convidou uma pessoa assim que tem um currículo extenso. Vou ler para vocês. Ele é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Lavras, consultor, comunicador, atual presidente da ADESP em Patos de Minas, conselheiro da Abra Leite, associado do escritório Araújo Fontes e inspetor-chefe do CREA. Seja muito bem-vindo, Bené Romano. Obrigado, Nayane. Um prazer estar aqui com vocês, 100% Agro, canal que eu acompanho desde o início. E parabéns pelo trabalho de vocês. Uma satisfação estar aqui com vocês. Muito obrigada, Bené. Bené, já vamos começar com algumas perguntas assim, bem estratégicas, né? Porque o ano de 2025 foi um ano muito complicado para o agro, né? Então a gente teve restrição de crédito, oscilação de mercado. Né? Em 2026 a gente vai poder respirar? A gente tem um horizonte um pouco melhor, mais iluminado para esse ano que está começando? Realmente a gente fazendo uma retrospectiva, né, do ano de 2025, o agro realmente passou por um momento bastante desafiador. A questão de crédito, o crédito escasso e caro, né? Tivemos problemas climáticos que afetaram a produção agrícola. O preço das commodities agrícolas, de uma forma geral, foi bastante impactado.
E com isso veio um endividamento histórico, né, para os produtores, e isso gerou uma inadimplência no setor, que a gente vive uma cadeia de vários segmentos em que, quando se tem um problema em um, afeta automaticamente em outro, e isso afeta todo o sistema. Então, realmente, diante desse cenário, ao vislumbrarmos 2026, posso dizer que, infelizmente, não temos nenhum fato novo, aparente, que possa descortinar para um sol mais brilhante. É a triste realidade. É claro que, se melhorarmos o cenário das commodities, será positivo? Sim, mas o que a gente tem visto é que teremos boas safras nos Estados Unidos, a China está investindo em soja, temos aí um acordo entre Mercosul e União Europeia que ainda não está, apesar de assinado, não está concluído, sim, não foi aprovado pelos parlamentos. Uhum. Enfim, é difícil da gente dizer com certeza o que irá acontecer. Porque eu digo o seguinte, quanto mais globalizado temos o agronegócio, mais imprevisível ele é. E diante do cenário atual, eu posso dizer que, caso haja algumas mudanças, elas infelizmente não impactarão a ponto de resolver todos os problemas, né? Então o que a gente precisa é de mais tempo, e a expectativa do agronegócio é que a gente tenha também uma eleição favorável para a mudança de governo, com uma visão mais estratégica sobre o nosso segmento, coisa que infelizmente o governo atual não está ajudando. A gente sabe que tem algumas variáveis que não estão na mão do produtor, né? Inúmeras. Né? Mas pensando da porteira para dentro, o que o produtor ele precisa fazer, né, na sua gestão da propriedade para que esse impacto seja o menor possível? Né? Porque a gente sabe que muitas vezes o produtor ele é só produtor, né? Mas ele precisa ter uma visão macro, igual você. Eu li aqui um pouco do seu currículo, você varia muito dessa parte técnica de consultoria, da parte de comunicação, para entender o mercado. Então hoje o produtor ele não tem mais que só produzir, ele precisa entender no todo para que esse impacto dessas variáveis que não estão na mão dele possam impactar o menos possível. Sem dúvida, Nayane. Como eu sempre digo, né, a agropecuária, ela é uma fábrica de produtos agrícolas a céu aberto. Sim. Então, não temos controle sobre isso, por mais que seja irrigado, etc. Mas a gente sabe que as condições climáticas cada vez mais desafiadoras impactam. Então, a sua pergunta é muito interessante, porque existem uma infinidade de componentes dentro dessa engrenagem, né, do agronegócio, na questão de comercialização, de gestão, sucessão familiar, a questão financeira. Isso sim, o produtor tem que estar atento, é necessário. Estamos vivendo um momento de tecnologia absurdamente rápido, né, a evolução, a parte de inovação tecnológica. Então, o produtor, ele sim tem que estar com os olhos ali na lavoura, com certeza, mas ele tem que ter o tempo para o planejamento, tem que ter o tempo para pensar na sucessão do seu negócio, para pensar de forma estratégica. Então, o produtor ele deixa de ser um mero plantador e colhedor, mas tem que ser um empresário, uma pessoa que realmente faça uma gestão profissional, né, do seu negócio. Exatamente, a governança é muito importante nessa questão. Né? A gente tem aqui, principalmente no Cerrado, a tecnologia muito forte, né? Mas se você não souber utilizar essa tecnologia, esses dados que chegam aí por inteligência artificial, para o produtor, acaba que é inútil. Né? Mas a partir dessas informações filtradas, consegue-se ver uma tendência. Né? O produtor consegue prever alguma coisa negativa que pode acontecer, né? Pode enxergar melhor o risco que ele está tomando, se submetendo, exatamente. Né? Então, é
essa parte de informação também é muito importante para o produtor. Sem dúvida, sem dúvida. E Bené, e o que é o erro mais comum, né, do produtor que olha só para a produtividade e não olha essa parte de posicionamento no mercado? O erro mais comum é que, de repente, ele pode ser um produtor que consegue atingir altas produtividades, mas, às vezes, de um produto que não é o mais demandado no mercado, ou mais rentável, ou que ele está produzindo um produto que naquela região ele não consegue ter um consumo. Enfim, a questão é da análise do todo, né? A gente percebe o quanto o agronegócio vem avançando na questão de tecnologia de campo e mercadológica. Quando a gente viaja para fora daqui da nossa região tradicional, a gente percebe, por exemplo, em regiões no Nordeste, o quanto está se avançando. Aí fala, puxa vida, o Nordeste para mim era só praia. Não, a questão é que foi feito um estudo, né, que naquela região existe aptidão climática, agronômica para determinado produto e que aquele produto está perto do porto e que vai ser... Escoamento de produto. Exatamente. Ou seja, é feito todo um estudo da cadeia toda, né? Então, essa questão do produtor deixar de ser um mero plantador é muito importante. Ele ter a ideia do todo e saber, né, fazer a gestão disso tudo. E falando também em estratégia, a gente precisa também de apoio institucional. E o nosso parceiro, o Sebrae, firmou o compromisso de ajudar a criar um agro diferente cada dia melhor, com produtos que promovam a sua origem, mais saudáveis, mais acessíveis, com produtores mais felizes, cooperativas e associações mais atuantes e indústrias mais engajadas. Um agro em que o digital e a tecnologia façam parte do real e as relações continuem humanas, com iniciativas sustentáveis de verdade e cada dia mais responsável em todos os sentidos. O Sebrae Minas é parceiro do agro para que ele esteja sempre na vanguarda, contribuindo com o desenvolvimento e conhecimento em todas as etapas dessa difícil tarefa que é produzir, além de ser um canal para demonstrar para os consumidores de todo o mundo onde, como e quem produziu o seu alimento. Sebrae Minas, impulsionar o empreendedorismo para transformar vidas. Bené, e você tem também uma trajetória ligada ao ensino, a parte de consultoria também, né? E na sua visão, qual que é o papel da educação nessa blindagem do produtor contra essas crises, esses riscos, né? Eu vejo a educação como a base de um país, qualquer que seja ele, a base de qualquer segmento, de qualquer setor, e para o agronegócio não é diferente, né? Temos o privilégio de termos em nossa região, no Alto Paranaíba, várias instituições renomadas, de peso, que contribuem muito, né, na geração de conhecimento e na geração de mão de obra qualificada. Isso tem um impacto muito positivo, tanto na geração desses profissionais que vão trabalhar no campo, quanto também poder os herdeiros, melhor, os sucessores, né, também estarem preparados. Então eu vejo que a educação tem um papel fundamental, tanto isso na geração dos colaboradores, e aí são várias áreas, se a gente colocar na administração, na contabilidade, na parte de tecnologia, na agronomia, veterinária, zootecnia, enfim. É muita coisa. É muita coisa ligada diretamente ao agronegócio. Exatamente. E também isso de preparar, né, os sucessores para continuarem o que foi iniciado pelos seus antecessores, pelos seus pais. Então, a educação é a base. É a base. Não adianta. Exatamente. E Bené, você também está à frente da ADESP. Me conta o que é a ADESP. A ADESP é uma entidade não governamental que representa a sociedade civil organizada de Patos de Minas. A ADESP é a Agência para Desenvolvimento Econômico e Social de Patos de Minas.
no ano passado completou 25 anos e ela é formada, constituída por membros das várias entidades que representam a sociedade civil e o empresariado. Então temos, por exemplo, o Sindicomércio, a Cipato, CDL, Sinduscom, Sindiorb, o Sebrae, a Prefeitura, a Câmara Municipal, as cooperativas de crédito, como a Credicopa, a Unicred. Ou seja, nós temos essas várias entidades apoiando a ADESP para que a ADESP faça a conexão entre empresas, entre poder público, para trazer o desenvolvimento para Patos de Minas. Então, é um agente de conexão e que busca o desenvolvimento econômico e social de Patos de Minas, sempre visando a questão estratégica, o futuro, para que o Patense e o Patureba tenham qualidade de vida. Ah, que bacana. A gente sabe que sozinho a gente vai até mais rápido, né? Mas a gente não vai tão longe enquanto a gente tem outras parcerias, outras pessoas nos apoiando. Então é essa junção que vai trazer um desenvolvimento aí cada vez maior para Patos. Que bacana, Bené. Sim. E você lida muito com as câmaras técnicas, né? Como que essa articulação é feita para transformar essas demandas em ações propriamente ditas? Bom, antes de falar especificamente das câmaras técnicas dentro da ADESP, eu vou dar um passo atrás no sentido de explicar que essas câmaras técnicas elas foram compostas com base num trabalho iniciado em 2023, quando o prefeito Falcão, em seu primeiro mandato, foi a Maringá para conhecer como é que funcionava e ainda funciona a governança colaborativa ali no Paraná. E viu que as entidades sempre trabalhando juntas, lá eles têm um conselho de desenvolvimento muito ativo, e ele então contratou, em parceria com o Sebrae, uma consultoria para desenvolver a Agenda Patos 2030, que a gente chama Agenda 2030. Dentro desse trabalho, então, foi feita uma composição de grupos de trabalho que foi evoluindo até chegarmos, então, nas câmaras técnicas. Tá? Então, as câmaras técnicas são 10 câmaras técnicas distribuídas nos principais setores da economia, né, de Patos de Minas, que essas câmaras são compostas por pessoas da comunidade, todos voluntários, com formação técnica, conhecimento em cada área. Então, por exemplo, no agronegócio, no meio ambiente, nós temos da educação, planejamento urbano. Todas as áreas. Todas as áreas. Então, essas câmaras técnicas, elas estão estudando quais são as demandas requeridas naquele trabalho anterior para, então, trabalharmos juntos ao poder público, municipal, estadual, federal, desenvolvermos projetos de captação de recursos, envolvermos com o empresariado. Ou seja, eu digo que a ADESP é uma entidade de apoio ao poder público, né, sem ser uma secretaria diretamente, mas que tem uma formação técnica muito robusta, exatamente para dar apoio de forma estratégica, né, para o bem de Patos, do seu futuro e da população. E agora a gente vai para algumas perguntas diretas, mas com uma visão bem estratégica, que eu sei que é bem o seu perfil. E pensando assim na parte de comunicação, né, qual que é o maior gargalo no agro hoje? É o excesso de informação? É a falta de posicionamento? Na sua opinião? Na minha opinião, o agro, ele comunica muito bem, mas para o próprio agro. Ele se comunica dentro de uma bolha, né? E o fato de não conseguir atingir fora dessa bolha, por exemplo, lá em São Paulo, para os jovens de São Paulo, que não sabem o que é o agro, na cabeça deles o agro
poluidor, destrói florestas, joga veneno nas lavouras, né? Eles não têm o sentido e a relevância da importância do agro na vida deles, no dia a dia. E né? tem tudo. Exatamente. Na roupa que ele veste. Amanhece consumindo agro, né? Então, o que a gente precisa é de fazer um ajuste nessa comunicação para que ela não chegue de forma arrogante ou de forma conflitante, mas de uma forma amena, que seja melhor assimilado. Eu acho que a questão do agro é esse, porque sabemos que o agro, da força dele, temos essa convicção. Então a gente precisa de saber comunicar para fora da bolha do agro. Para quem não vive isso diariamente. Exatamente. Porque isso é o nosso dia a dia. E até se a gente for conversar com o pessoal de Belo Horizonte, eles nem têm a dimensão, Não. né? A gente que está aqui no interior, que a gente vive isso o tempo todo, né? A cidade é em torno do agro, mas para quem está fora, de fato, não tem essa visão do que é, da importância, né? Só vê esses pontos negativos que você citou. Sim. E agora falando da parte de gestão da fazenda, o que não pode faltar em 2026? A tecnologia, a governança ou a visão de mercado? Na verdade, precisa disso e muito mais. Né? Como a gente disse alguns minutos atrás, hoje, cada vez mais, a atividade agropecuária ela é complexa, porque envolve tecnologia, envolve inovação, envolve governança, envolve mercado, né? Envolve questão de clima. Então, ela é muito complexa. Então, o produtor ele precisa ser mais do que um plantador, mais do que um semeador. Ele precisa ser um empresário. E para isso, sim, ele não pode abrir mão de conhecimentos ou de, pelo menos, quem conheça trabalhar com ele, né? Na questão da governança, na gestão financeira, eu acho que hoje é um ponto sério, né? Na questão da tecnologia, sem dúvida. Então, são esses pontos citados e mais alguns. Mais alguns. E o que o produtor ele precisa tomar de decisão ainda no primeiro semestre para não comprometer o ano todo dele? É uma boa pergunta que a resposta depende muito da situação de cada produtor, né? Porque dependendo do momento dele, ele tem que fazer uma análise específica ali. Olha, a condição de um produtor, um exemplo, que está endividado, ele tem que diminuir essa dívida ao máximo o quanto antes, senão o juros que ele vai pagar pode comprometer, de repente, até o patrimônio dele, né? O que está capitalizado, ele vai analisar o seguinte: eu vou crescer mais ou eu vou apenas melhorar o que eu tenho? Então, não é uma resposta fácil, porque tem que ser analisada caso a caso. Mas eu te falo assim que, diante do momento que estamos vivendo, muitos produtores endividados, produtores realmente com uma baixa geração de caixa, ele tem que pensar nisso, porque se ele às vezes continuar achando que, não, mas vai sair um dinheiro ali mais para frente, vou conseguir um dinheiro barato, talvez mais um ano de frustração em relação a clima ou preço pode comprometer todo um trabalho de anos para trás. E essa é uma triste realidade que a gente está vivenciando, tá? É muito séria, é muito sério. E vira uma bola de neve. Bola de neve. Não adianta. Exato. E a gente teve aí um papo bem estratégico e agora a gente vai fazer uma pausa estratégica também, uma pausa para o café. Você vai tomar o seu café e vai se inscrever nos nossos canais do YouTube e do Spotify, vai mandar esse conteúdo para todo mundo, porque esse conhecimento aqui que o Bené está trazendo para a gente não encontra em qualquer lugar, não. E a gente vai voltar para falar muita coisa ainda. O agro move o mundo, move a economia, move o futuro. E para fazer parte desse movimento, é preciso estar preparado. No Unipan Agro, você não aprende só na teoria. Você vive a prática desde o primeiro dia. Aqui, o conhecimento sai da sala de aula e ganha vida nos laboratórios modernos, nas áreas experimentais, no contato direto com o campo e com os animais. Seja no ensino técnico,
Na graduação ou na pós-graduação, o Unipan conecta você com o que o mercado realmente precisa: inovação, tecnologia e visão estratégica. Em agronomia, você aprende a produzir mais, com sustentabilidade e eficiência. Em medicina veterinária, o cuidado com a saúde animal se une à ciência e à estrutura completa para a formação de excelência. Tudo isso em uma instituição com nota máxima no MEC, referência em qualidade de ensino e com a melhor infraestrutura da região. Aqui, você desenvolve habilidades, cria conexões e se prepara para liderar o agro do amanhã. Porque o mercado não quer apenas profissionais, quer especialistas, quer inovação, quer atitude. Se é para crescer no agro, que seja com quem entende do assunto, com quem investe em tecnologia, com quem acredita no seu potencial. Unipan Agro. Faça a diferença no agro. Hoje a ADESP ela tem uma conexão internacional, inclusive com a Suíça. Como que essas parcerias elas vão gerar um impacto real para o campo mineiro? Ou a gente está muito longe disso, de chegar à Suíça? Na verdade, Nayane, eu posso te dizer que não é bem assim que vamos gerar campo mineiro. Pelo contrário, nós estamos exportando. Isso que é mais legal. Isso é muito bom de ouvir. Não é? É muito bom de ouvir. A gente tem um acordo de cooperação firmado entre a ADESP, Unipan, UFV e a Universidade de Berna, na Suíça. Nesse acordo, o foco principal é atuarmos com a agricultura regenerativa, que é uma tecnologia brasileira, desenvolvida aqui no Brasil. Então, a ideia é exatamente o contrário. Em vez de importarmos tecnologia, nós vamos exportar. Que bacana. Então, a ideia é que façamos treinamento de professores suíços e que venham professores e alunos conhecerem o que temos em termos de agricultura regenerativa. E a nossa região é uma região bastante avançada nessa questão, de uma agricultura sustentável, e a agricultura regenerativa, principalmente no café, já é uma realidade. Então, a ideia desse acordo de cooperação firmado entre essas 4 entidades é exatamente esse. De exportarmos conhecimento e tecnologia. Que bacana, a gente fica muito feliz de escutar esse tipo de coisa, porque a gente só importa, esse tipo de tecnologia, esse tipo de conhecimento. E escutar que a gente está exportando isso é muito bom. Então, parabéns a todos esses envolvidos. E nesse caso, é importante ressaltar isso, que a ADESP, ela que está, vamos dizer, fazendo as conexões, que é o papel da entidade. Que bacana. Eu ia perguntar se o produtor brasileiro, se ele está preparado para competir globalmente em relação à tecnologia, mas eu acho que eu já tenho essa resposta. Mas agora falando de governança, é uma governança que de fato o pessoal de fora olha com bons olhos, ou a gente tem muito que desenvolver nessa questão comparando com outros países? Bom, a imagem do agro, a gente já falou aqui, no bloco anterior, que a gente precisa de melhorar. E quando a gente fala de melhorar a imagem do agro, ela se refere também para o consumidor lá fora, para o consumidor da Europa, o consumidor americano, o asiático, para ele entender que o agro, o agro brasileiro, ele tem uma produção com sustentabilidade, que respeita o meio ambiente, que respeita a questão social, Então, essa governança, quando engloba todos a etapa de produção, de comercialização e tudo mais, isso a gente precisa de melhorar, de maneira que os nossos consumidores estrangeiros consumam os nossos produtos sabendo que, olha, esse produto aqui, ele é um produto produzido dentro das regras, sociais, ambientais e etc. Então, isso aí é importante. Além de uma qualidade excepcional. Além de um sabor excepcional pelas condições de clima, pelo manejo nosso, Então, sim, eu acho que temos condição de aumentar, de crescer no mercado externo, mas para isso a gente precisa de fazer um trabalho de imagem cada vez melhor. Não, bacana.
E Bené, olhando para frente, né, o que você enxerga de diferencial competitivo do produtor mineiro para os próximos anos, para os próximos 5, 10 anos? O agronegócio mineiro, ele vem ganhando uma força, ganhando uma projeção muito boa, né? Tanto é que, por exemplo, Minas Gerais sempre teve o setor minerário, né, como ponto principal na geração de impostos, no faturamento e tudo mais. Há 2 anos, o agronegócio superou, né, o setor mineral em relação à produção, à geração de PIB, né, na produção do interno bruto do agronegócio, mostrando a força desse segmento. E um ponto muito importante do agronegócio mineiro é a diversificação, né? Eu diria que o Alto Paranaíba, onde a gente está, é um mosaico de Minas Gerais. Já dizia Guimarães Rosa, Minas são muitas minas, né? Se for lá no norte de Minas é uma realidade, se for no sul de Minas, Jequitinhonha, beirando de São Paulo, cada lugar é uma realidade. E nós temos aqui no Alto Paranaíba mais ou menos isso, que a gente tem desde a produção muito forte, né, de hortifruti, dos HFs, de frutas, nós temos cereais, nós temos algodão, nós temos café, pecuária de leite, pecuária de corte, suinocultura, enfim. Uma gama imensa. Imensa. Então, essa diversificação, né, aqui da região, que eu estendo, né, para Minas Gerais, como eu disse, por características de solo, de clima, culturais, então transforma Minas Gerais num estado muito forte nisso. A parte florestal, somos o estado com mais florestas do Brasil, né, florestas plantadas, enfim. Então eu vejo que Minas Gerais tem um futuro aí promissor, vai continuar sendo, por essa diversificação e também pela tecnologia aplicada. Isso é muito bom para a gente escutar também, Bené. E você falou da parte de gado leiteiro. Você também é conselheiro, né, na associação, né, de Abra Leite. Conta um pouquinho para a gente sobre essa associação, como que vocês atuam. Sim, a Abra Leite é a Associação Brasileira dos Produtores de Leite. E que, no seu contexto, ela abriga desde produtores de leite, cooperativas, indústrias, né? Toda a cadeia produtiva do leite, ela é representada pela Abraleite. E é uma entidade muito importante, principalmente diante dos problemas ocorridos, né, com o setor de leite, que vem passando por um momento complicado, afetado fortemente pelas importações de leite que aconteceram nos últimos anos, né, de leite em pó. Isso aí é um problema sério, porque vem leite principalmente da Argentina, do Uruguai, entra a preços mais baratos que o nosso produtor consegue produzir, né? E o leite está presente em 98% dos municípios do Brasil. Então tem uma importância social e econômica impressionante. Você imaginar que 98% dos municípios tenha alguma produção de leite, né? E essa produção acontece onde? É no interior, gerando emprego, gerando renda. Então, a Abraleite trabalha nesse sentido, para ser uma entidade que representa esses produtores, que representa o produtor de queijo, que representa as cooperativas de leite, enfim, que é um setor que ainda precisa de muito apoio. No Unipan Agro, você aprende na prática com tecnologia de ponta, estrutura que impressiona e professores que vivem o campo todos os dias. Seja no ensino técnico, na graduação ou na pós-graduação, o Unipan te conecta com o que o mercado realmente precisa. E estudar numa instituição com nota máxima no MEC faz toda a diferença. Se é para crescer no agro, que seja com quem é referência na região. Unipan Agro, faça diferença no agro. E eu queria ver com você se você tem aí uma mensagem para o produtor para 2026, algo para dar uma esperancinha para ele, para começar esse ano com tudo. A nossa mensagem
é de primeiro agradecimento, porque o produtor, a gente sabe o quanto ele é resignado, resiliente, é um batalhador. Como nosso ex-ministro Roberto Rodrigues fala, é que o produtor é como se fosse um guerreiro, é um herói que levanta todo dia, sol a sol, para lutar. E, na verdade, essa luta é uma luta que não tem fim, mas ela é pela paz. Por quê? Se você não tiver alimento, você vai ter guerra. Muitas das guerras são por alimento, ou por água, ou por petróleo, ou uma coisa assim. Mas no fundo é o seguinte, se não tiver petróleo, você ainda vive. Agora, sem a comida, ninguém vive. As pessoas matam por falta de comida. Então, a agricultura, a pecuária, o agronegócio é realmente a atividade que representa paz no mundo. E, infelizmente, a grande maioria das pessoas não tem essa noção. Então, primeiramente, é agradecimento ao produtor. Bacana. E segundo, pedir a eles que tenham paciência, que tenham mais resiliência, porque a gente vive ciclos dentro do agronegócio, né? Então, a expectativa nossa de que a gente, num breve espaço de tempo, a gente consiga reverter, né, esse momento tão desafiador, com tanta dificuldade, e possamos ter momentos melhores. Isso aí vai ter cultura que vai estar passando por dificuldade, preços baixos, isso aí nunca teremos um momento só de calmaria. Mas, como a gente já falou, se o produtor estiver organizado, tiver com uma boa governança, uma boa gestão financeira, ele estará menos sujeito às intempéries, né? Então é isso, que não teremos problema, isso não existe. Mas quanto mais organizado, mais preparado, menos ele será impactado pelas dificuldades que são do próprio negócio. A gente teve uma aula aí do Bené nesse episódio, então eu acho que não teria forma melhor da gente começar essa temporada. Então, Bené, eu gostaria de te agradecer muito por estar aqui hoje, né, por compartilhar seu conhecimento conosco, e espero ter você aqui novamente para a gente falar de inúmeros outros assuntos. Eu que agradeço o convite, quero dizer que estarei sempre à disposição, porque falar de agronegócio, que é a minha paixão, né, é muito gostoso e estou sempre à disposição. Viu? Obrigada, Bené. E vou aproveitar também, Bené, para te presentear. Olha só, que legal. Um mimo aí do nosso parceiro, o Unipan. Puxa vida. O Unipan é a instituição tão querida, tão importante, né, para Patos de Minas e região. Com certeza. Onde estive lá presente, dando aula, onde tenho muitos amigos e estamos sempre fazendo parceria. Muito obrigado, agradeço ao Unipan, agradeço a vocês 100% Agro. Obrigada, Bené. E como a gente falou, né, a educação é a base de tudo. Obrigada a você por estar aqui com a gente hoje também, assistindo esse episódio. E eu espero você no próximo. Até mais! "100% Agro". Se é agro, a gente comunica. O podcast 100% Agro foi apresentado por Sebrae. O Sebrae Minas é parceiro do agro, para que ele esteja sempre na vanguarda, contribuindo com conhecimento em todas as etapas. Sebrae Minas, impulsionar o empreendedorismo para transformar vidas. Oferecimento: Unipan, educação que transforma.